Esse rádio que nós fazemos e ouvimos hoje só é possível graças a um recurso que sempre existiu na natureza e que apenas não havia sido descoberto ainda. Esse recurso é o radiofrequência, uma espécie de fio invisível que transporta códigos de som da antena até o nosso rádio. Alemanha, 1887. O cientista Henri Rex conseguiu provar que as ondas do rádio existiam, mas foi o italiano Guglielmo Marconi que deu impulso a essa descoberta, criando o telégrafo sem fio e conseguindo fazer com que uma mensagem cruzasse o Oceano Atlântico através das ondas do rádio. Mas o rádio só ganhou vida mesmo em 1920, quando o engenheiro americano montou na garagem de sua casa um transmissor. 2 anos depois, a novidade chegava ao Brasil. A primeira transmissão, ainda experimental, aconteceu no Rio de Janeiro, em comemoração aos 100 anos de independência com o discurso do presidente Epitácio Pessoa. E o curioso é que o rádio, onde os debates e opiniões diferentes fazem muito sucesso, começou justamente com uma grande polêmica. Até hoje existe uma disputa pelo título de primeira emissora a entrar no ar no Brasil. A disputa é entre a Rádio Clube de Pernambuco e a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, Rádio MEC. A Rádio Sociedade foi fundada por Edgar Roquete Pinto e um grupo de amigos no dia 20 de abril de 1923. Mas muitos pernambucanos garantem que saíram na frente. Documentos da Rádio Clube de Pernambuco apontam como data da primeira transmissão o dia 6 de abril de 1919. Naquela época, o rádio não era comercial. O governo autorizava a transmissão pelo rádio para clubes e sociedades, que sobreviviam com a ajuda de ouvintes através do pagamento de mensalidades. Agora só tinha receptor em casa quem podia pagar caro. Afinal, eles eram importados dos Estados Unidos ou da Europa. A programação refletia o gosto desses poucos ouvintes, no caso a elite da época. As principais atrações eram conferências e óperas. Além disso, desde o início, esse era o meio de comunicação onde a educação adquiriu espaço. A capacidade de alcançar longas distâncias sempre foi uma vantagem para o rádio exercer o seu papel educativo, como sonhava Roquete Pinto. O rádio cresceu em força e audiência, e a partir da década de 30 os aparelhos receptores passaram a ser fabricados no Brasil. Logo, os comerciantes perceberam a importância de investir em publicidades. O governo tinha autorizado a divulgação de comerciais e começou a distribuir concessões de canais para particulares, fazendo surgir o comercial. O presidente Getúlio Vargas promoveu essa mudança e percebeu a importância que o rádio teria também para difundir as propostas do seu governo. Depois de conhecer a história desse nosso companheiro de todos os dias, o rádio, vale parar um pouco para pensar por que o rádio conseguiu conquistar uma verdadeira legião de admiradores. Na verdade, esse é um meio de comunicação riquíssimo em possibilidades, principalmente por usar e abusar de 2 características fortes no ser humano: a imaginação e a emoção. A música, a locução, os efeitos sonoros são capazes de criar imagens para cada um dos ouvintes. Não é à toa que nos emocionamos, nos divertimos, nos indignamos e, por fim, nos envolvemos com o dia a dia do rádio.